Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o LBBI. Mais um mês acompanhando aí o fundo e vamos ver como é que ele tá, dar uma olhada no relatório e tal, aquela coisa toda que a gente tá já acostumado, que a gente já faz, já tem um tempo aí, né? Então deixa eu pegar aqui pra gente no Investidor 10 o cotação. Eu confesso que eu achei que o LVBI ia cair para baixo dos R$ 100. Ele até chegou a cair recentemente, depois que os proventos diminuíram, mas logo se recuperou, né? Eu achei que ia ficar estável abaixo dos R$ 100. Mas sabe como é que é, né? Esse mercado tá bem animado aí. A gente tá vendo. O fundo reduziu a distribuição recentemente, né? Tava pagando 83, caiu para 75 centavinhos, que é o patamar de recorrência neste momento atual dele, né? Isso dá um dividendo de 0,73% ao mês, né? Próximo aí de 8 alto e tal. Vamos ver aqui o relatório, ver como é que tá e trocar uma ideia. Aqui ele fala um pouco de pátria e tal, a gente já tá careca de saber sobre isso. É um fundo de 2 bi de patrimônio, patrimonial 124, cota mercado a gente já viu lá próximo dos 100 e pouquinhos, né? Um descontinho aí interessante, são 331 mil cotistas, uma liquidez de 2 milhões e 400. Em fevereiro, ele começa aqui comentando já da desocupação do lado do Aratu, a Infracommerce saiu fora, né, a vacância aumentou de 10,3 para 10,7. Ele também comenta que tem aqui várias tratativas comerciais em curso, né, 5 módulos de negociação já está em estágio de minuta de contrato, 2 em Itapevi, 1 em Aratu, 1 em Extremo e em Cajamar. Muito bom, cara, se ele conseguir vencer todas essas negociações aí, a gente deve ver uma queda na vacância bem interessante. Eles podiam colocar, né, galera? Tipo assim, colocava em parênteses, tipo assim, quanto que representa disso em área ou de possível redução de vacância, né? Só pra facilitar a nossa vida. Mas tudo bem. Ele reajustou o contrato em 60 mil metros quadrados praticamente do portfólio. O fundo sem alavancagem, essa alavancagem que ele tem na Aratu é ridícula, de baixa. O fundo hoje tem inadimplência acumulada de 17 centavos de inquilinos que infelizmente entrar em recuperação judicial. Ele tem que recuperar essa grana, né? Mas essa grana tá dentro do processo da RJ e tal, então demora, galera. Vai demorar, assim, um tempo até recuperar. Até porque o processo de recuperação judicial, cara, tipo assim, a partir do momento que o inquilino entrou em recuperação judicial, nada acontece em 6 meses, né? Até o juiz universal analisar tudo e tal. Então, assim, demora 6 meses pra começar a querer acontecer alguma coisa. Então, tipo assim, pode botar. Pelo menos a experiência que a gente vê dos fundos e tal, que tem algum problema que o inquilino entre em recuperação judicial, ou ativo de crédito que entra em recuperação judicial, cara, pode jogar aí tranquilo um ano, assim, para começar a conversa, né? Um ano, pelo menos um ano, para começar a conversa. Então, assim, é um processo que demora muito, querendo a recuperação judicial acaba sendo um negócio muito demorado. E aí, paciência, né? O fundo tem 17 centavos a ser recebido. Vai receber esse dinheiro? Imagino que sim, em algum momento vai. Mas é um dinheiro que eu nem contaria com ele. Já considerei ele, tipo assim, perdido. E se vier, ótimo, deu bom. Se não vier também, já foi, já se ferrou, né? Faz parte. Às vezes também o fundo consegue negociar isso aqui, né? Cara, é muito provável que isso aconteça também, a depender do cenário, tipo assim, deve 17, vamos fazer um bem bolado aqui, paga 10 e liquida a fatura. É bem provável que isso aconteça, né? O fundo paga os 75 centavos, que é o patamar de recorrência dele, né? Tem uma reserva de 28 centavos que ele mantém aí para qualquer tipo de variação, né? A gente vê a questão de liquidez um pouco mais baixa recentemente, são 132 mil cotistas, estável, acima dos 130 mil cotistas. Aqui os ativos todos dele, a gente já conhece, não teve uma mudança nem nada, a vacância segue próxima de 10%. A alocação por região, esse é um dos grandes trunfos desse fundo, né? O grosso do fundo está no raio de 30 de São Paulo. E logística, galera, quanto mais próximo da capital, mais valioso é o galpão. Então o grosso do fundo está no raio de 30. Temos a parte boa extrema, que é um polo logístico importante também. E as outras 3 operações em região metropolitana de respectivas capitais, que também não deixa de ser raio de 30 dessas capitais. Então, tipo, cara, a operação logística, para ser boa, raio de 30 ali é o top, né? Isso de qualquer capital que seja. Alocação por ativo, a gente vê lá,
porcentagem da receita, a gente vê, o fundo tem uma certa diversificação, não é um fundo tão grande, né? Alocação do segmento para locatários, e-commerce, logística, varejo, né? Aqui os inquilinos, Scania, Bev, Amazon, DHL. Cara, isso aqui, toda vez que eu vejo isso aqui, eu vejo a mágica dos fundos imobiliários, né? Você ter acesso a esse nível de inquilinos, que você, mesmo se você fosse ricaço, pessoa física, fizesse galpões, você não ia ter acesso a esse nível de inquilino, né? Aqui, a carteira de contratos típicos e atípicos, galera, um ponto, quando você tem galpões muito bem localizados, é difícil ter contrato atípico, beleza? É normal, faz parte. Alocação por indexador entre GPM e IPCA e reajuste dos contratos nos próximos 3 meses aí, estamos falando de 31% da receita e tal. A gente fica de olho. Aqui ele comenta dos reajustes que ocorreram, né? Teve lá em Extrema, teve lá no Araucária, no Itapevi, no Aratu foi a saída da Infracommerce. Tem muita revisional, seja em aberto, seja por fazer. Vamos ver como é que o fundo vai lidar com elas, como é que ele vai trabalhar e tal. Revisionais ficaram em evidência, né? Depois daquela situação da HGLG e tal, tá todo mundo meio cabreiro com revisionais. A gente precisa ver, né? O mercado de logística tá voando, tá muito bom. Agora, quando acontece uma situação igual aquela do HGLG, a gente precisa que o gestor explique pra gente o micro da situação, por que aquilo aconteceu naquela situação específica, naquela negociação específica. Seria muito bom pra gente conseguir entender as coisas, né? Principalmente agora que a gente vê o mercado de logística voando, quando você vê uma redução de valor, ou o valor não subindo, ou o valor ficando em linha com o que já era praticado, isso já gera um pouco de desconfiança por parte dos cotistas, né? Pois bem, vencimento dos contratos, por esse ano não tem praticamente nada, 7%. A vacância que deu esse salto aí recentemente, vinha baixinho, 1%, 1%, 1%, e agora subiu para 11%. Aqui tem todo o histórico e os próximos passos, né? A gente fica de olho naquela tanto de locação, aquelas 5 módulos que ele falou que pode ser que alugue. Vamos ver como é que vai ser, né, essa redução para os próximos meses e tudo mais, né? Até um ponto legal, galera, sobre essa questão do LVBI, porque às vezes é bom isso aqui acontecer, ó. Por que é bom, né? Vacância é ruim, óbvio, né? Ninguém quer, o rendimento diminui e tal, não sei o quê. Porém, quando a vacância vem num fundo que estava igual ele aqui, com muito tempo de vacância super baixa, é interessante, porque ela é a hora da gente ver se a nossa análise de portfólio, se a nossa análise sobre o fundo, ela está correta ou não. Por exemplo, HSLG. HSLG tem galpões muito bons, né? Uma coisa é eu falar, o galpão é bom, é bem localizado, não sei o que e tal. Cara, a gente tem uma limitação de análise, a gente não consegue ir até a vírgula dos galpões, ir até em loco lá e ver se o galpão é bom. A gente não consegue, imagina, vai ter que visitar todos os galpões de todos os fundos que a gente investe, não tem como. Então, quando acontece uma vacância como essa, como aconteceu lá no HSLG também, que eles resolveram super rápido, é um bom teste de portfólio. Porque imagina, aqui tem um gráfico, imagina chegar lá em junho desse ano e essa vacância zerar, ou ir para muito, muito baixo, né? E a gente vê, por exemplo, aqui tem cada um dos galpões que estão vagos, né? Então imagina, a gente pega o galpão do Mauá aqui, que tá com uma certa vacância, e a vacância dele zera super rápido. Isso vai dar um sinal pra gente, tipo, olha, esse galpão realmente é bom, a vacância zerou rápido, entendeu? Então acaba que a gente tem aí, é um teste de portfólio que eu chamo, né? Pois bem, aqui a gente vê a DRE, ele gerou 82 centavos no mês, teve 10 de despesa, sobrou 72, teve receitas financeiras aí de 3 centavos, foi a 75, que foi o que ele pagou. Então o que veio, ele pagou. Hoje a vacância come 7 centavos por cota, então o fundo tem uma receita potencial de 90 centavos, ela veio 82, então essa receita, esses 75 centavos que ele está pagando aqui, poderia ser aproximadamente 7 centavos a mais, né, tipo 82, 83 centavos, que era o que ele pagava anteriormente, né. Aqui a questão da inadimplência, né, os inquilinos todos que estão em RJ, né, e a gente vê que a maior inadimplência é do dia, né, o supermercado e tal. Vamos ver aí se resolve, se melhora e se o fundo consegue negociar alguma coisa aí. Beleza, galera? Então é isso que tem para comentar. Aqui tem o site do fundo, você clica ali, você vai para cá, ó. Que aí tem algumas informações e tal, algumas características, tem fotos aqui do portfólio, você consegue ver os galpões e tudo, né? É bem interessante. Ela mostra uma breve descrição, algumas fotos, classificação. Tem um videozinho da VBI ativos em loco, você consegue ver o galpão aí também, consegue ver a localização do galpão. Olha só, ele tá quase. Ele tá lá na região Barueri, Alphaville, ali, São Paulo, super próximo da cidade, né? Isso é muito bom. Então, assim, tem todas as informações aí que você precisa
aqui. Beleza, galera? Então é isso, tem pra comentar de LVBI. Qualquer novidade eu volto aqui, comento com vocês. O fundo tá indo tranquilo, né? Até normal, galera. Faz parte do jogo, uma vacância aqui, outra ali. Claro que a vacância teve esse salto muito por conta da questão do dia, né? Que desocupou um galpão inteiro, né? Então, isso mostra pra gente também que o mix de inquilinos é importante. Quando você tem um galpão alocado com uma empresa só, se essa empresa for pro buraco, que foi acontecer algum dia, que entrou em recuperação judicial e tal, não sei o quê, você vai ter uma vacância. Se o galpão é 60 mil metros, dia para noite é 60 mil metros vago. Agora, se você tem um galpão, esse mesmo galpão dividido em 3 empresas, cada uma com 20 mil, é outra história. Então isso mostra pra gente o quão importante é ter um mix de inquilinos e tal. Isso é importante na análise. E como a gente tem que saber precificar isso, principalmente quando existem concentrações. Por exemplo, TRBL com os Correios, HSLG com Casa Bahia, e, enfim, tantos outros fundos que tem algum tipo de concentração, algum tipo de dependência no inquilino somente. Beleza? Então é isso aí, valeu. Se gostou, já sabe, se inscreva. Se gostou, mais ainda vai ser membro. Até a próxima. Fui.